Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. E na aula de hoje vamos aprender sobre um novo componente muito interessante, que é o componente Text Input. O componente que nos possibilita digitar, entrar com dados para dentro do nosso aplicativo. É o caixa de texto padrão de outras linguagens, né? Outros sistemas de programação. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já sabe, recadinhos básicos, normais de todos os vídeos. Clica aí no botão se inscrever, é rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aproveita aí do lado, clica e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Também, você que gosta do nosso conteúdo, que o nosso canal traz um conteúdo importante para você, já deixa o seu like. Isso ajuda demais o nosso canal e não atrapalha o vídeo. Você também, clicando agora, não esquece para o final. Beleza? Bora para nossa aula para a gente aprender sobre o componente Text Input. Bom, estamos aqui com o nosso aplicativo limpo aqui e vamos criar então um arquivozinho aqui. Deixa eu deletar esse aqui, eu estava fazendo uns testes aqui. E vamos criar então o novo componente, onde nós vamos chamar de caixa de texto.js. Beleza? Joia! Muito bom. Vamos aos imports então. A gente tem que importar o React from React, beleza? E importar também aqui, o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com Vue, vamos trabalhar com Text Input, cadê Input? O que mais a gente pode colocar aqui? Text também. Text from React Native. Muito bem. Export default function. Não, aqui digitando app, né? Function. Beleza. Export default function. Vamos colocar propriedades? Não, por enquanto não. Return. Tá aqui o nosso componente caixa de texto. Vamos utilizar já esse camarada aqui no nosso app. Então vamos chamar de ct from componentes, né? Componentes caixa de texto. Muito bem. Querem já inserir aqui? Vamos inserir o camarada aqui, né? Vamos inserir aqui. Não apareceu nada aqui, porque o nosso componente não tem nada. Aqui, ó, cx tx. Fica mais bonito, né? Cx tx. Beleza. Jóia. Bom, aqui tá dando esse erro porque o return não retorna nada aqui, né? Se a gente colocar pelo menos uma view aqui, ó, salva a ele para o erro aqui, tá bom? Então ele tá retornando aqui embaixo aqui. Ok, então. Então esse componente aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um text aqui para ser tipo o label do nosso componente de texto, que vai estar escrito digite seu nome. Ok? Beleza? E aqui embaixo nós vamos colocar o nosso text input, certo? Aí a gente precisa de indicar as configurações do nosso text input. Então aqui embaixo, olha só, já até cliquei aqui, ó, a gente não tá vendo porque não tem configuração de borda, não tem nada, né? Mas aqui já existe o nosso text input. Quando eu cliquei nele, já até subiu o tecladinho aqui pra gente digitar. Eu posso usar esse teclado aqui ou posso utilizar o teclado do computador, tá bom? Sem problema nenhum. Depois a gente configura aqui para ficar mais amigável aqui o nosso text input. Bom, vamos até fazer agora. Vamos fazer agora. A gente pode fazer o estilo separado aqui, ou posso fazer inline aqui. Vamos fazer inline para a gente para ocupar menos tempo, né? Já que a gente vai fazer inline. Então vamos colocar aqui, ó, border width, certo? Vamos colocar borda 1 aqui para a gente ver e border color aqui. Vamos colocar a bordinha preta aqui. Salvando, beleza. Agora a gente consegue ver aqui que aqui tem o nosso componente de text. Obviamente que a gente pode colocar isso aqui muito mais bonito, né? Trabalhando com outras configurações aqui. Bom, mas agora vem o caso. Eu quero associar esse componente text input
a uma variável. O que nós temos que fazer, então? Qual que é o segredo aqui? Basta criar a variável, por exemplo, let variável nome, e associar a essa variável nome a esse componente. O que vocês acham? Já vou responder. Nós já vimos que isso não é o bastante quando eu quero fazer a interação de uma variável com um componente. O que a gente precisa? Ao invés de uma variável comum, nós precisamos de um state. Então, já vamos fazer o import aqui do useState, certo? E transformar isso aqui em um state. Então, nome vai ter set nome. Vou falar aqui, ó, useState, e vou iniciar com um texto vazio. Beleza? Lindo, maravilhoso. Já tenho aqui o meu state, e agora eu posso associar esse componente aqui, o value desse componente, com o nosso state nome. Beleza? Ó, já tenho aqui o value do componente associado a esse state. Se eu digitar alguma coisa nesse state, certo? O value desse camarada aqui já está associado ao value aqui, ao valor do nosso state. Eu dei o RR aqui para ele carregar e colocar aqui o valor do state aqui. Bom, mas isso não me dá a possibilidade. Olha só, estou tentando alterar o texto desse componente de texto, dessa caixa de texto, desse text input, e ele não está deixando. Olha aqui, eu estou digitando, estou tentando apagar e ele não está deixando. Por quê? Porque aqui tem um sentido de comunicação. O sentido de comunicação não vai ser do componente desse value para o state, e sim do state para o componente. Então, eu não consigo alterar aqui para alterar aqui. Eu tenho que alterar aqui para alterar aqui. Entenderam esse esquema? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do evento. Então, eu chamo aqui ó, o evento onChange text. Cadê? Tá aqui, ó, onChange text. E associo ali a função que vai fazer a passagem desse conteúdo aqui para esse camarada aqui. E aí nós vamos ter que usar quem para fazer essa alteração? O setNome. Legal, né? Legal, né? Então, o que nós vamos usar aqui? Uma arrow function. Eu posso criar a função aqui, ó, como nós fizemos nos componentes anteriores, certo? Por exemplo, mudar nome, aqui, ó, mudar nome, tá certo? E aí eu associo aqui uma arrow function, tá? Uma arrow function para fazer essa alteração para mim, e aí eu chamo aqui mudar nome, ou coloco diretamente a arrow function aqui, exatamente como nós vimos em todos os componentes anteriores, certo? Vamos colocar a arrow function direto aqui? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, um text, que é uma propriedade padrão desse componente aqui, que contém o texto desse camarada. E vou passar como parâmetro para a minha arrow function, como parâmetro de entrada para a arrow function. Então, vou falar que a minha arrow function está recebendo text. É como se eu falasse assim, ó, pega esse text e passa aqui para dentro. Passando aqui para dentro, aonde que eu vou colocar esse text? No setNome. Como valor do setNome, o setNome se encarrega de colocar esse valor aqui dentro de nome. Beleza? Lindo, maravilhoso. Então, setNome, quem que eu passo para ele? Eu passo o meu text. Olha que lindo, maravilhoso, gente. Olha que fácil isso. Agora, olha só, eu cliquei ali e consigo alterar... vocês não contavam com isso, né? Eu consigo alterar o valor do componente text. Eu posso colocar um nome aqui, ó, Cardiosvaldson é o nome aqui do camarada que digitou. Eu sei que o Cardiosvaldson agora está dentro do meu state nome. E aí eu posso usar esse state nome
em qualquer componente. Como a gente está falando por enquanto ainda do input do text input, eu ainda posso fazer um componente de entrada de texto multilinha, que a gente tem uma propriedade aqui interessante, ó, que é o multiline. Se eu falar, por exemplo, o padrão é multiline false, e ele vai ser um componente só de uma linha, tá? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, multiline como true. O que ele deu aqui, ó? Multiline, tá certo? Multiline recebe false, multiline recebe true. Por que ele deu o erro aqui no multiline? Para a gente criar um componente multilinha. Deixa eu dar o RR aqui de novo. Ele está dando erro. Bom, enfim, deve ter dado algum erro aqui no nosso simulador, mas a gente tem o multiline, onde a gente pode configurar como true ou false. Se eu configuro como true, ele fica aquele componente de texto que a gente pode adicionar mais de uma linha, certo? Vamos tirar ele aqui para a gente não ficar vendo aquele erro ali e poder utilizar o componente, tá? Bom, o que eu quero fazer agora? Por exemplo, eu quero associar o valor que eu digitar aqui, por exemplo, para a gente ver se ele está vindo aqui para a variável nome. Eu quero criar aqui, ó, um componente text e quero usar o nosso state nome. Aqui, ó, state nome. Salva, tá ali, ó, state nome Bruno. E quando a gente digitar aqui, olha lá, já até sumiu lá, né? Vou colocar aqui, ó, teste. Ele automaticamente passa o teste para cá. Essa linha aqui, ó, tá me indicando, tá me mostrando, tá provando que o valor que eu digito aqui, ele vai para dentro do state nome, porque essa linha aqui nada mais está fazendo do que imprimir o valor do state nome. Posso colocar até aqui, ó, valor digitado, certo? Olha lá, valor digitado, teste. E qualquer coisa que a gente digitar aqui agora, ele vem aqui para o state nome. Olha que coisa bacana. Esse é o componente text input, onde sempre que eu precisar entrar com um valor, componente daqueles que a gente digita dados para colher dados para dentro do nosso aplicativo, nós vamos utilizar o text input. E tem várias outras propriedades que a gente pode utilizar para o componente text input. Igual a gente colocou lá o multiline e não funcionou, tem uma série de outras propriedades. Por exemplo, vamos testar mais algumas aqui, ó. Auto capitalize, ele indica como que vai ser o capitular, por exemplo. Se eu quero todo maiúsculo, se vai ser só a primeira letra em maiúsculo. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, caracteres, eu indico que tudo vai ser maiúsculo. Vamos dar um RR aqui para ele carregar de novo. Vamos ver aqui, ó, vamos clicar. Olha só, o teclado aqui, ó, já saiu, tá vendo? Já tá todo maiúsculo aqui, ó. Quando a gente vai digitando, tudo já fica maiúsculo. Ele não é só a primeira letra, mas se eu quiser só a primeira letra em maiúsculo, a gente coloca aqui primeira letra, acho que tem words. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, caracteres, tem words, que acho que é só a primeira letra de cada palavra, se não me engano. Vamos ver isso aqui, salva, deixa eu apagar aqui, aqui, ó, cliquei. Aí ele fica maiúsculo. Então eu digito aqui, ó, por exemplo, Bruno, também só a primeira letra foi maiúsculo. Se eu der o espaço, ele volta para o maiúsculo, olha lá. Se eu digitei, ele deixa só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Beleza? Então isso aqui indica como que o teclado ele vai funcionar. O padrão é none, se não me engano. O padrão é none, que aí ele deixa a própria pessoa definir se ela quer maiúscula, minúscula e por aí vai, utilizando aqui o shiftzinho do teclado, tá certo? E tem uma série de outras propriedades que a gente pode configurar aqui, certo? E onde que a gente acha essas propriedades? A gente pode achar na documentação oficial, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, no reactnative.dev, deixa eu diminuir aqui, ó, reactnative.dev. A gente pode vir em docs e procurar, ou vir aqui em search, procurar direto aqui, ó, text input, deixa eu ver aqui, text
input. Aqui, ó, clica no text input, aqui, ó, já caiu no componente text input, tá vendo? E todas as propriedades que a gente pode configurar para o text input. Deixa eu até ver aqui, ó, multiline. Eu escrevi multiline, aqui, ó, multiline true, tá vendo? Eu acho que eu não escrevi multiline, hein? Acho que eu escrevi errado aqui, ó, multiline true. Salva. Vamos ver. Realmente, eu não sei por que que tá dando erro, não. Mas está aqui na documentação oficial, inclusive, ó, como que a gente usa o multiline, tá vendo? Uma propriedade que a gente coloca true para ficar múltiplas linhas ou false para ficar uma linha só. E aqui tá todas as propriedades que a gente pode trabalhar com o componente. É lógico que eu não vou mostrar item por item aqui, que a gente levaria muito tempo. E é por isso que serve a documentação oficial, e eu sempre recomendo a documentação oficial para vocês, certo? Que lá vocês têm todas as informações. Todos os componentes que a gente vê, vocês podem vir aqui, por exemplo, a gente já falou sobre o componente button. Aqui, ó, vem o componente button, tem aqui todas as propriedades que a gente pode utilizar para o componente button. A gente não viu tudo, nós vimos o título, nós vimos o onPress, tá vendo? Aqui, ó, color, disable, ou para informar se ele vai estar desabilitado ou não. Olha só, tá vendo? Tem muita coisa aqui que a gente pode aprender na documentação oficial sobre os componentes. Recomendo demais, e tudo que a gente vê, de todos os componentes que a gente vê, vocês vão correr aqui para ver a descrição de todas as propriedades que a gente pode usar sobre esse componente. Hoje, então, falamos sobre o componente text input, que é o componente que permite a gente entrar contextos para dentro do nosso aplicativo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Na aula de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau!